Olá, meu nome é Jo Parente, eu sou psicóloga, filha temporã, neta, mas sobretudo uma super apreciadora do público 50+. E é sobre isso que eu gostaria de convidar vocês para conversar aqui comigo. E hoje o tema será os cuidados com o idoso em níveis de dependência. Se você gostar desse conteúdo, curte, compartilha com aquelas pessoas que poderiam fazer parte da nossa comunidade. Vamos lá? Então, pessoal, esse é um assunto extremamente útil para ser conversado em relação a quando começam os cuidados do idoso que vai se tornando dependente da gestão de alguém, né? É um assunto ao mesmo tempo delicado, porque estamos falando de um ser humano. Então, em termos de integridade física, moral e ética, como é que se toma essas decisões, né, nos cuidados com o idoso? É um assunto que nós nunca podemos romantizar. Quem geralmente vê o idoso pronto, limpinho, banhado, não sabe a logística pesada que existe por trás disso. E você, que é um filho, ou uma filha, ou uma neta, um sobrinho, que cuida de um parente idoso acamado, ou que está começando a ficar dependente de alguém, ou de toda uma equipe, você deve saber bem o quanto é difícil, principalmente se você cuida diretamente desse idoso. Se você não tem uma equipe ainda ou não tem condições financeiras para manter uma equipe para esses cuidados. O cuidador familiar geralmente sofre a dificuldade de uma extrema frustração diária, porque ele vai dar banho de repente no pai ou na mãe, trocar uma fralda e vai começar a mudar esse papel, essa função de filho para uma função mais paterna, mais materna. É difícil ver o pai ou a mãe, o avô, sofrendo essas perdas diárias, sejam motoras ou comeu, esquece que comeu e briga com você porque você não está dando comida para ele, porque já esqueceu que comeu. E chama você de mal educado ou fala mal de você por aí, mas no entanto é porque esqueceu que comeu. Já não tem mais aquele reconhecimento também do corpo que quando recebe a comida. É uma gestão extremamente complicada, principalmente o cuidador familiar, que passa por essa frustração diária, o idoso que já não dorme mais direito. Você tem que virar noite com ele muitas vezes, lhe chamando. No entanto, muitos de vocês de repente ainda trabalham, e você tem que acordar cedo para trabalhar, tem seus filhos de repente para cuidar, ou tem você para cuidar de si mesmo, das suas coisas, da gestão da sua casa. E às vezes passam 1, 2, 3 noites em claro. O Alzheimer chega a um nível que ele está em casa e fala que quer ir para casa porque já não se reconhece mais em casa. Então é uma frustração, é um luto diário. Você sente que está perdendo a pessoa diariamente. Então o cuidador familiar sofre muito mais. E fora que ele fica frente a uma realidade a qual ele vai chegar. E um cansaço real, que é a exaustão emocional, mental, física. Então, o cuidador familiar muitas vezes adoece fisicamente. Por quê? Porque o cuidador de idoso, geralmente um profissional, e não uma pessoa que diz que sabe fazer isso, não é. É um profissional com técnicas para isso, tanto para não machucar o idoso, como para não se machucar, ele sabe fazer isso. Geralmente o cuidador familiar não sabe, não tem essas técnicas. Então ele pega um idoso que não tem mais a força para se manter sentado, para manter esse nível dessa posição sentado, ele fica caindo. Saber remanejar essa pessoa para o lado, para trás da cadeira de rodas, de repente, ou de um andador para a cama, é um trabalho pesado, porque essa pessoa já não tem mais força no abdômen nenhuma e já está com o corpo totalmente pesado. Muitos ficam doentes fisicamente, assim como a minha mãe ficou, né, com sequelas como cuidadora familiar. E o idoso muitas vezes fica dolorido, porque minha avó, por exemplo, tinha artrose crônica, além das dores físicas do Alzheimer, porque vai gerando um enrijecimento muscular. E ela ficava dolorida, porque a gente não tinha essa técnica de remanejo com ela. E aí, quando a gente se viu, por exemplo, visualizando a gestão de uma série de profissionais, porque você não pode deixar xixizinho acumulando na fralda. Minha avó trocava 6 vezes de fralda ao dia. E cada vez que troca tem que fazer uma higienização.
Não pode deixar xixi para não gerar infecção urinária, que é muito comum no idoso. E muitos idosos morrem dessas infecções. Uma vez que vai para o hospital com infecção urinária, isso pode se generalizar. Então, para prevenir essa infecção urinária, ela trocava 6 vezes de fralda ao dia. Minha avó não queria mais tomar banho, tinha que negociar com ela. O remanejo de cadeira de rodas para cadeira de banho era outro remanejo. E assim vai. Precisa de um profissional para tudo isso. Precisa de um profissional para fazer a troca de fralda, para dar banho, para acompanhar o sono do idoso, como foi identificado na minha avó a apneia, e a apneia leva a AVC. Então foi identificado que a minha avó estava com a apneia durante o sono. Então a médica geriatra entrou com remédio para não desencadear um AVC nela. Então o idoso precisa ter um sono reparador, precisa dormir bem. Nós jovens, a gente já fica exausto quando não dorme bem. Imagine o idoso. O idoso fica totalmente destruído. Então ele precisa dormir bem, ter um sono de qualidade. E não uma TV ligada na sala. Tem que providenciar colchão necessário, tudo isso é custo. Colchão pneumático, como a minha avó tinha. Cama alta, para não ter a força, às vezes, se levantar para aqueles que ainda andam, porque o idoso muitas vezes não consegue se levantar com cama baixa. Precisa ter todo o manejo para ele não levar queda, porque existe muita morte ou muita quebra de bacia, por exemplo, que nunca mais o idoso é o mesmo por causa dessas quedas, desequilíbrio. É uma série de detalhes que vão se acumulando para você, filho, ou neto, ou sobrinho que estivesse reconhecendo porque já está passando por isso, você sabe bem como é pesado. E não é só pesado porque ocupa o seu tempo, é pesado financeiramente, porque precisa passar óleo de girassol, hidratante para o idoso não desenvolver escaras. Constantemente minha avó estava hidratada, porque quando desenvolve uma escara, para cicatrizar, o idoso já não tem mais o processo de cicatrização como nós temos. Qualquer coisa o idoso descompensa, então uma baixa de vitamina B12, por exemplo, faz o idoso não acordar mais no dia seguinte. Às vezes esses detalhezinhos, qualquer coisa que se acontecer conosco, a gente sente, mas não chega a descompensar a ponto de ir para o hospital, acontece com o idoso já em idade avançada. Ou idade avançada ou por causa de comprometimento já de doenças, né? E aí passa a não ser mais uma gestão só de tempo livre, que você tem que dispensar para tudo isso, mas de dinheiro. São os medicamentos, de vitaminas e minerais para repor, porque se tiver descompensamento, o idoso pode ficar inconsciente ou pode gerar uma série de coisas que leva ele ao hospital. Medicamentos para uma série de detalhezinhos para o idoso não chegar a um hospital, de cuidados diários, por exemplo, minha avó tinha escaras e não podia mais ficar muito tempo sentada na cadeira de rodas, porque aquecia a parte de trás onde ela tinha uma escara. Essa escara poderia desenvolver infecção grave. Algumas escaras, principalmente nessa parte de cotovelo que fica muito tempo apoiada e no pé que fica muito tempo assim, apoiado em camas, por exemplo, o idoso que está acamado, pode desenvolver amputação. O buraco dessas escaras é horrível, eu vi isso na minha avó. As enfermeiras tentando recuperar as áreas dela com as escaras. Eu dou graças a Deus que tivemos condições financeiras da pensão da minha avó, que era direcionada para esses cuidados, porque não é barato. Além do mais, exames de sangue, o idoso já não tem mais condições de ir a um laboratório fazer exame de sangue, tem que ser exame de sangue domiciliar, tem que pagar o custo disso. Os médicos, muitos deles, as quais que você já tem mais parceria, já confia mais, alguns deles são médicos particulares, era sempre surpresa. Era assim, você já pagou todas as contas do mês, de surpresa, você tem que chamar médico, você tem que arranjar esses 500, 600 reais. Mais 400 reais de medicação que ela passou para uma inflamação, uma infecção, porque aquilo ali não pode se espalhar. Mais os exames e domicílio. Os exames às vezes não saem tão rápido. Você paga particular para que eles saiam mais rápido, porque os exames de sangue não estão sendo autorizados pelo plano. Então é uma série de gastos, de custos reais que só quem cuida sabe. E se você é aquele que cuida, deve estar pensando, meu Deus, essa pessoa está sabendo exatamente o que é que eu estou passando. Um taxista super parceiro meu, da minha família, ele falou assim, Joana, minha esposa está agora cuidando do pai.
e ele volta sujo, volta descuidado, volta com os pés inchados quando tá na casa dos irmãos dela. Mas minha esposa deixa ele todo banhadinho, todo cuidadinho, mas quando ele vai para a casa dos irmãos, volta desse jeito. Eu falei, eu sei exatamente o que é que você tá passando. Só quem cuida sabe o trabalho que dá. E ele falou assim, minha esposa tem uns choros, começou a chorar. E é difícil porque, além dos cuidados diários, tem a distração do idoso. Porque você não vai deixar o idoso sentado o dia inteiro ou deitado o dia inteiro. Você tem que distraí-lo, por uma questão óbvia. Afinal de contas, ele está vivo ainda. Então, assim, por exemplo, quando chegou o momento em que a gente decidiu botar a vovó em um residencial privado para idosos, era sobretudo por conta não só dessa gestão de profissionais, porque você começa a administrar 6, 8 profissionais. O fonoaudiólogo para ver como ela está deglutindo, como ela está engolindo, inclusive a própria saliva para não se engasgar. O fisioterapeuta, 2 vezes na semana. Às vezes o fisioterapeuta pulmonar. O enfermeiro, o cuidador, o técnico de enfermagem. Porque você não vai pegar uma pessoa despreparada, você tem que pegar uma pessoa que sabe medir uma pressão. Fora uma série de coisas que você tem que comprar. Luvas para dar banho, cada troca precisa de um par de luvas. Uma caixa de luvas custa mais de R$ 110. Lenços umedecidos, era uma gestão pesada. Pedir ajuda a um residencial, né, privado, em que a gente pagava caro, mas existia uma gestão profissional, uma seleção séria de profissionais, que reportava tudo pra gente e permitindo a nossa visita diária à vovó. Qualquer dia que eu quisesse chegar lá, era só ligar. Por que que tinha que ligar? Porque tinha uma logística para movimentar minha avó, para trocar minha avó, para fazer o movimento dela. Ela já não podia ficar o dia todo sentada na cadeira porque ela estava com escara nas costas, porque aquecia e tinha que cicatrizar. Ela tomava um suplemento que era R$ 18 diariamente, esse suplemento, para acelerar esse processo de cicatrização dela. Além dos 1.500 de alimentação da sonda GTT, gastrointestinal, que era a parte do residencial. É uma gestão de lençóis a lavar, porque vazou o xixi, tem que lavar lençol. Máquina de lavar é energia. Botar uma pessoa para lavar é energia. Geralmente, o cuidador, ele não lava copo e não cozinha. Aí tem que ter o cuidador profissional, porque não é uma pessoa que você pegou que faz uma faxina na casa. Tem que ser uma pessoa que sabe cuidar de idoso, que sabe remanejar o idoso, até para não machucar o idoso, que sabe medir uma pressão. É um cuidador de idoso, mais uma pessoa para cozinhar. Mas ir ao supermercado para comprar as coisas para essa pessoa cozinhar, mais gerir essa pessoa para cozinhar, mais uma pessoa para fazer a faxina, mais a gestão do movimento dentro da sua casa de 5, 6 profissionais. Por quê? Porque essas pessoas estão custando, essas pessoas estão usando material. Então, o residencial foi uma forma de equilibrar também os custos finais disso tudo. Muita gente acha uma coisa que muitas vezes não é a realidade. Então, os irmãos precisam ter essa comunicação, as pessoas em torno responsáveis por aquele idoso precisa saber da realidade e não ficar no eu acho que ou então não tá mais nem aí, contanto que cuide, entendeu? O cuidador familiar também tem os direitos dele, também tem a vida dele. Então, a decisão pelo residencial foi uma forma também da minha mãe continuar tendo a vida dela e melhorar a qualidade de tempo dela com a minha avó. Minha mãe chorava, estava exausta, dolorida, sem dormir, e minha avó vendo o cansaço da minha mãe. Se tivessem pessoas cuidando da minha avó em casa, minha mãe ia precisar ainda assim gerenciar essas pessoas sozinha. Ia ser um custo final que ia muito além da aposentadoria da minha avó. Uma forma de equilibrar o custo final era o residencial. E uma forma de garantir profissionais bem selecionados, né? Porque eu já vi casos de pessoas que deixavam o idoso o dia dormindo, porque tinha que cuidar da casa e do idoso. Então, dava um remedinho para o idoso ficar o dia dormindo, porque dava uma função para ele de cuidar do idoso e da casa. E a família começou a perceber que o idoso estava o dia dormindo. Então, é muito complicado. Ou então, a comida que está sendo gordurosa. Tem que ter um manejo muito grande de comida, porque o idoso passa a depender de muitos nutrientes e minerais. A comida não pode ser mais tão salgada, não pode ser mais tão gordurosa. Então, gerenciar isso de forma profissional, como residencial de idoso,
que é gerido por uma proposta totalmente diferente da ideia de asilo que se tinha antigamente, mesmo porque hoje em dia os direitos humanos estão muito mais em foco. Hoje em dia se cobra mais os direitos humanos, tanto do idoso, da pessoa que está sendo cuidada, né, como dos trabalhadores que estão cuidando. A ideia de asilo, que era para largar o idoso lá até morrer, é diferente. Passa a ser o cuidado do idoso preventivo, porque quantas vezes eu vi situações que se a minha avó estivesse conosco, a gente ia ter que levar ela para o hospital. No entanto, no residencial já tinha todo um aparato ou cuidados preventivos de que evitava que ela fosse ao hospital. Porque uma vez que o idoso vai para o hospital, ele não volta mais. Ele já está tão mais debilitado, a imunidade tão baixa, que muitas vezes ele não volta. Ou já não volta mais o mesmo, porque começa a entrar num processo de infecções, todo o funcionamento dele, que já não volta mais o mesmo. Época de Covid, minha avó não poderia parar no hospital. Então, foi a melhor escolha que tivemos. Inclusive, eu vi a procura crescente por residenciais de idosos de uma forma, não só na minha cidade como em outras, que me falaram que eles estavam ampliando até residenciais americanos que estavam sendo introduzidos no Brasil, estavam ampliando por conta dessa demanda que estava crescendo. Porque todo mundo hoje tem um idoso para cuidar. Todo mundo hoje. Quando eu ia comprar a fralda e fazer orçamentos de fralda de qualidade, mas ao mesmo tempo em conta que coubesse no orçamento da minha avó, com a minha mãe, tinha sempre pessoas procurando fraldas geriátricas também. Fraldas, pomadas, óleo e uma série de outras coisas, né? Desde aquela colônia que a minha avó gostava de usar, por exemplo, para manter os hábitos dela, manter ela limpinha, manter ela como ela sempre gostou de ficar, com cabelinho cortado, sobrancelha feita. Se você entra na farmácia, você já deve ver uma prateleira inteira de fraldas geriátricas atualmente. Era muito mais caro e não tinha muita concorrência entre as marcas. E era um pouco difícil achar. Hoje existe uma gôndola inteira logo na entrada da farmácia. Isso mostra a demanda que está crescendo. Então hoje todo mundo tem um idoso para cuidar. Quando eu comecei a vivenciar essa realidade, foi como voluntária de atividades lúdicas para um residencial de idosos público na minha cidade, que inclusive meu avô era uma das pessoas que ajudou a fundar. Na época, uma grande tristeza da gente que participava dessa vivência, dessa diária dos idosos, é que os filhos só iam visitar os idosos ou os netos no dia de sacar o dinheiro deles da aposentadoria. Era muito triste isso, porque existe sim uma violência financeira. Inclusive, se você estiver passando por isso, procura um defensor público. Eu quero um dia trazer aqui para entrevista uma defensora pública de idoso para a gente conversar sobre essa violência financeira de pessoas que não sabem o custo que é para manter a dignidade física desses idosos, porque é direito deles. E eu quero trazer ainda depois, continuar trazendo essa realidade aqui. Mas se você estiver cansado, se você estiver triste, se você não sabe mais como é que vai ser. Por exemplo, o meu contador falou assim: Joana, a minha avó precisa de 30 mil reais para cuidar dela todo mês. E eu sei disso porque sou eu que faço toda a logística das compras das coisas dela e os pagamentos dos profissionais. Para manter ela na casa dela, precisa de 30 mil. Graças a Deus, a gente pode porque o meu avô deixou condições para isso. E quem não tem os 30 mil? E que tem só 9 mil? E quem só tem um salário mínimo? Ou que não tem uma pensão dos pais, que tem que usar do próprio dinheiro? Mas tem que ter o seu dinheiro para a sua vida também. Eu vi isso acontecer com o porteiro do prédio onde minha mãe mora, morando na casa deste tamanho, com 6 pessoas dentro e um paciente com Alzheimer dentro. Muito paciente com Alzheimer não quer tomar um remédio, fica em agressividade. Não quer tomar banho, não quer fazer nada e é muito difícil. Não se culpe quando vocês cansarem, quando vocês entrarem em processos assim quase depressivos mesmo. Procurem ajuda, procurem nem que seja uma pessoa da sua comunidade, do seu bairro. Ah, Joana, tem um grupo da minha igreja, participe desse grupo. Ah, Joana, não sou de igreja, tem um grupo de mulheres, participe desse grupo. Procure um grupo, procure um espaço de fala. Ou traga os seus assuntos aqui para mim, para a gente conversar e trazer essas realidades.
Porque não é romântico, eu não vou vir aqui e falar assim, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. Não, vamos falar a realidade, tá? Uma realidade que é assim difícil, é difícil em vários aspectos e dimensões e que é preciso enfrentar. E você começa a enfrentar a ideia de que você vai chegar lá. Então, é uma ideia difícil de lidar também. Então, se sobrar ainda alguma estrutura financeira para você procurar um psicólogo, para você não entrar no processo de medicação ou de processos de dores físicas e problemas mesmo que podem surgir no seu corpo pela falta desse espaço de fala. Procure um psicólogo se você puder. Essa fala livre com alguém que entende disso, que entende o que você está passando, pode ajudar bastante a você se sustentar diariamente para gerenciar, porque mesmo se você botar o seu pai, a sua mãe e seu avô num residencial, você está lá todo dia ou toda semana para visitá-lo. Você está gerindo também uma série de coisas que o residencial não cobre. As compras, as logísticas, você está lá à disposição de ligações de madrugada ou da fonoaudióloga dizendo que teve uma emergência de engasgo. Então, assim, você precisa falar, você precisa desse profissional para ter esse momento de fala, para você se manter sustentado bem emocionalmente e fisicamente para cuidar desse idoso. Então, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like, fazer o compartilhamento, para você continuar recebendo as atualizações do que eu venho trazer aqui, para a gente falar mais sobre esse assunto e sobre questões em torno disso. Deixe o seu comentário sobre o que você está passando daí do seu lado, para que eu saiba quais são as suas questões, tá? Para enriquecer a nossa comunidade de segunda chance. E até o próximo vídeo.